acerca dos mitos, acerca da revalidação de diplomas estrangeiros no Brasil. Coisas que as pessoas falam e não têm certeza. E muitos se dizem entendedores do assunto, não entendem, na verdade, absolutamente nada. Por quê? Por culpa deles? Não, com certeza que não. A culpa, a maior parte da culpa, se deve ao nosso sistema, que não informa as pessoas de forma decente. Ok? Vamos ao primeiro mito acerca da revalidação de diplomas estrangeiros no Brasil. Vou até tirar o óculos para poder falar isso para você. O primeiro mito é: você não poderá revalidar um diploma estrangeiro se você cursou um curso no exterior da modalidade EAD. Você somente poderá revalidar um diploma estrangeiro no Brasil se você tiver cursado modalidade presencial do exterior. Isso é um mito. Sim, é uma mentira. A verdade é que muita gente fala sobre isso, mas não entende nada. O programa cursado no exterior, não importa se ele foi feito EAD, online, ou se ele foi feito presencialmente. Havia uma lei na década de 90 que saiu pelo Ministério da Educação de Lisboa, que dizia que os diplomas de mestrado e doutorado de cursos oriundos de universidades estrangeiras cursados EAD online não poderiam ser revalidados no Brasil. A questão é que esse decreto ele caiu no ano de 2001 e com isso comunga a opinião do Luiz Roberto, que é membro do Conselho Nacional de Educação. Eu quero que você escute das palavras dele, mas eu já vou te dizer resumidamente o que foi que ele falou. Não importa se a modalidade é online, não importa se a modalidade é à distância, não importa se o sistema é presencial. O que se revalida não são os estudos, não se revalida a modalidade, se revalida o documento. Mas eu vou deixar que você assista o vídeo, ele falando, que é bem melhor do que eu dizendo aqui pelas minhas palavras. Resposta agora ao conselheiro Luiz Roberto. Eu agradeço a tua questão e quero dizer o seguinte: quem revalida títulos por lei não é a CAPES, são as universidades. E a universidade revalida o título, não revalida a modalidade, tá certo? E revalida o título por processo avaliativo e agora observando, assim que for homologado e publicado em Diário Oficial, os termos dessa resolução. Portanto, essa pode ser uma questão de fundo, acho que não estou querendo eliminá-la e nem diminuir o debate em torno dela, em torno da importância que o senhor deu a ela, mas o fato é que títulos e diplomas estrangeiros de pós-graduação e estudos sênior são reconhecidos por universidades públicas ou privadas e títulos e diplomas de graduação por universidades públicas. São os diplomas que são avaliados e reconhecidos. No processo de avaliação é levado em conta toda a caracterização da oferta do curso e o formato da conclusão, o transcurso, a trajetória do aluno, seu histórico escolar, ou a tese, a banca, etc. Né? E isso tudo é fruto de avaliação que deve ser, portanto, definida e justificada pela universidade. Só para esclarecer, nesse caso. Já indo para o processo de revalidação de diplomas nas universidades, levam-se em considerações alguns fatores. Eu vou dizer para vocês aqui. Primeiro, número 1. O programa deve possuir uma carga superior à exigida no Brasil. Por exemplo, se na Universidade Federal X possui um mestrado com carga horária de 1000 horas, necessariamente o programa de mestrado que você curse no exterior, ele terá que ter uma carga superior a de 1000 horas. O programa ele deve possuir disciplinas correlatas, semelhantes, iguais ou equivalentes daquelas exigidas por essas universidades. A área de programa de curso escolhido deve ser correlata, semelhante, igual ou equivalente também dos cursos existentes no Brasil. Por exemplo, se nós não temos um mestrado em física quântica, você não poderá revalidar o seu diploma de mestrado em física quântica. Porém, você poderá revalidar, talvez em física, se assim a universidade determinar, conforme as disciplinas que ali estão.
A universidade brasileira, em que o aluno concludente do curso no exterior entrar com o processo de revalidação, deve oferecer esse curso em questão. A documentação de conclusão do programa feita no exterior deve estar totalmente legalizada para o Brasil. Isso quer dizer o quê? Apostilamento em notaria, conforme a Convenção de Haia de 5 de outubro de 1961, que o Brasil agora também é país signatário, ou o diploma deve possuir todas as devidas autenticações consulares. Isso quer dizer o quê? Deve ter passado o diploma e o histórico no consulado daquele país para chegar aqui e estar totalmente legalizado. Tradução juramentada. Isso é uma coisa que boa parte das universidades pedem. O diploma ou histórico está em inglês ou em espanhol. Algumas universidades não pedem tradução juramentada do título nesse caso. Outras já pedem, que é uma tradução juramentada. A tradução juramentada é a tradução feita por uma pessoa empossada e possui autoridade estatal para dizer que aquele documento traduzido está fidedigno ao documento que fora traduzido, ok? Existem várias empresas de tradução juramentada no Brasil. A que eu prefiro e que sempre utilizo os serviços deles é a ISE, certo? Tem em Brasília, tem no Rio de Janeiro e tem em diversos outros estados, ok? Dissertação ou tese. A tese, no caso de doutorado, ou a dissertação, no caso de mestrado, é exigida muitas vezes por parte dessas universidades públicas ou privadas para revalidar um diploma. Currículo dos professores. Algumas universidades pedem o currículo dos professores para saber se eles tinham autoridade cátedra para, na realidade, querendo ou não, fazer parte da sua vida acadêmica, principalmente nos cursos de mestrado e de doutorado. A ementa do programa, certo? Ou o conteúdo programático do mesmo. E anexo a isso, eles pedem também informações acerca da universidade em que aquele aluno cursou. Algumas pedem materiais de publicidade, certo? Da universidade, para mostrar o trabalho dela, como é que é a atuação dessa universidade no estrangeiro. E aí, depois que você tem tudo isso, que você tem a pasta fechada, você tem todo o processo pronto, né? Você pode entrar na universidade para revalidar o teu diploma, mas isso na data que estiver estabelecida no edital da universidade. Ou seja, você deve ficar atento aos editais, certo, das universidades brasileiras em que elas estarão abrindo vagas. Esse edital é fornecido pela universidade. Caso a universidade esteja adequada no portal Carolina Bore, porque nem todas estão. O que é o portal Carolina Bore? O portal Carolina Bore é o portal nacional de revalidação de diplomas. Os dados da pessoa que vai revalidar o diploma estarão ali, na tela, no portal do Carolina Bore, certo? O aluno ele vai poder acompanhar o seu processo, caso essa universidade, já a universidade brasileira, certo, esteja adequada às normas deste portal. Então, em suma, esse primeiro mito, que é uma mentira, esclarece uma série de outras perguntas que talvez você teria no decorrer deste vídeo. Outro mito acerca da revalidação de diplomas estrangeiros para revalidar um diploma é muito caro. Não, isso é um mito. Esse valor ele pode variar entre R$2.000 e R$7.000. Isso aí de acordo com a universidade, que é a universidade que vai estabelecer a taxa, certo? O que é chamado também pelo Dr. João Batista, que também é um dos requerentes do portal Carolina Bore, como emolumento. Essas taxas elas podem variar de universidade para universidade. Agora, não é caro quando você compara o preço que é estudar aqui no Brasil, em uma universidade particular, certo? E o preço que você vai gastar para revalidar um diploma. Existem universidades no Brasil que hoje estão cobrando uma mensalidade de cursos de mestrado até R$3.500 de mensalidade.
quem é que tem esse valor todo para poder pagar durante um programa de curso durante 2 anos? Se você parar para pensar, com certeza, obviamente, sai muito mais barato você estudar no estrangeiro e depois revalidar no Brasil. Mas eu já sei o que você vai dizer. Você vai dizer que esse processo é muito difícil, que nem sempre se consegue, blá, 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 blá. Tá, esse processo é difícil para quem não sabe, não conhece o caminho do processo. Mas ele não é um processo complicado de se fazer quando você tem a equipe certa. Desde as diretrizes bases da educação, diz que é direito do aluno buscar a revalidação do seu diploma. Muitos alunos que não entendem a revalidação, eles entram com o processo esperando que aconteça uma mágica. E aí eles acabam colocando os pés pelas mãos, se é que você não entende. Terceiro mito: a universidade estrangeira é avaliada no processo de revalidação. Mito: a universidade ela não é avaliada no processo de revalidação de diplomas. Não importa a universidade que você cursou. O que vai ser analisado, é claro, é a documentação exigida, as informações da universidade, mas o que é avaliado de fato é o diploma, histórico, ata e dissertação ou tese do aluno, junto com as demais documentações que eles exigem. Eles vão analisar sob a perspectiva de 2 comissões. Uma é a comissão documental, que analisa o documento em si, e a outra comissão é a comissão do mérito, que vai analisar o mérito do aluno, certo? As universidades brasileiras, elas não podem avaliar as universidades estrangeiras, porque isso seria um atentado de segurança nacional ao país daquelas universidades. Veja bem, a CAPES, ela não é um organismo mundial como a Ordem das Nações Unidas, que ela pode meter o dedo onde quiser. Isso não existe, ok? O que vai acontecer? Esse processo vai ser avaliado o histórico escolar, as disciplinas que foram cursadas pelo aluno, etc, etc, etc. Claro, também o conteúdo programático e tudo mais. É necessário, olha um outro mito aqui, e é um mito assim que muita gente cai no erro. É necessário um convênio de uma universidade estrangeira com uma universidade brasileira para se revalidar um diploma. Isso é mito. Os convênios de iniciação científica, eles não se remetem à revalidação de diplomas, eles não também se remetem a facilidades neste processo. Ninguém tem facilidade nesse processo, o processo é o mesmo, certo? Então algumas pessoas elas confundem isso, está totalmente errado. Não existem convênios ou casadinhas ou conchavos ou acordos dizendo o seguinte: olha, a Universidade X fez um convênio com a gente vai revalidar todos os diplomas. Isso não existe, o processo é o mesmo e é feito por meio de processo avaliativo, e isso tem que ser feito. Se fosse assim, a Universidade Harvard, que tem convênio com outras universidades, colocaria no seu site, a Universidade Harvard, em Massachusetts, que é uma das melhores universidades do mundo, colocaria no seu site: nossos diplomas no Brasil são revalidados pela Universidade X. Ou as universidades portuguesas, argentinas, que têm vários convênios com universidades daqui, fariam a mesma coisa. Isso não existe, certo? Isso aí é nepotismo e é crime. Quem incorre nisso aí, que está te prometendo isso, está querendo roubar o seu dinheiro. Outro mito: a revalidação é obrigação da universidade estrangeira que oferta o curso. Tá, vale bem a pena eu explicar isso aqui para vocês. Ai, eu estou suando pra caramba, eu peço desculpa. Mas aqui é um calor danado. Ali dentro está um ar-condicionado, porque eu estou na sacada do apartamento. Pois bem, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Não é obrigação da universidade estrangeira revalidar diploma de ninguém. Haja vista que quem revalida não é nem a CAPES, não é o MEC. O MEC também, o MEC menos. O MEC tem menos poder ainda sobre isso. Porque quem regulamenta os programas de mestrado e doutorado no Brasil é a CAPES, ok? Eles recomendam ou não. Quem reconhece os diplomas, revalida os diplomas, são as universidades públicas ou as universidades privadas, ok? Agora, o que acontece?
Ninguém pode dizer, eu vou revalidar o teu diploma. Se a pessoa disser para você, olha, eu tenho um contrato aqui, você vai assinar comigo e eu vou revalidar o seu diploma, ela está mentindo e está querendo roubar o teu dinheiro. As leis de diretriz e base da educação, ela é bem clara quando diz o seguinte: é direito do aluno buscar a revalidação do seu diploma. Agora, se o aluno vai constituir um procurador que entende do processo para poder auxiliá-lo nesse processo, é uma outra situação. A responsabilidade da revalidação de diplomas é inteiramente da universidade brasileira e não da universidade estrangeira. A universidade estrangeira, ela está ofertando um curso, um programa. Inclusive, vale ressaltar isso, que já universidades estrangeiras foram processadas por brasileiros porque os seus diplomas não estavam revalidados, certo? E o que acontece? O processo não deu em nada, porque não isso aí abre uma jurisprudência para dizer o seguinte: o papel da universidade estrangeira é oferecer um programa. Se o aluno que está fazendo o programa, ele está ciente de como é o programa e como ele está sendo feito, certo? E outro detalhe, uma coisa dentro disso aí é quem te oferece dizendo o seguinte: olha, o diploma você vai fazer pela Universidade X no estrangeiro, mas já vem revalidado. Existe um processo atrás do outro. Não existe, não tem como você revalidar uma coisa que não existe. Não tem como você já revalidar um diploma que ele ainda nem chegou. Não tem como também você revalidar ao mesmo tempo que ele chegou, ele já está revalidado. Isso não existe, tá? Quem te disser isso está roubando o seu dinheiro também, né? Mas tem gente que gosta de se enganar. Esse é um dos mitos que foi muito utilizado por institutos que eram parceiros de universidades no Paraguai, né? Os tratados internacionais, como o caso do Tratado Mercosul, facilitam a revalidação de diplomas estrangeiros no Brasil. Isso é mito. Outra mentira, tá? Tratados internacionais, eles servem para acordos de negócio, indústria, educação, mas isso não revalida o diploma imediatamente no país e nem vai facilitar o processo. O processo de revalidação, ele é o mesmo para quem cursou nos Estados Unidos, para quem cursou no Paraguai, para quem cursou na França, para quem cursou na Alemanha, o processo de revalidação é o mesmo. O fato é que não adianta querer criar jeitinho, tem que fazer a coisa certa. Se você quer fazer a coisa certa, tudo bem, você está no caminho certo. Se você quiser fazer a coisa errada, eu te garanto que você não devia nem continuar prosseguindo assistindo esse vídeo. Agora, acerca do Tratado de Haia, isso pode auxiliar, pode ajudar a revalidação de diplomas estrangeiros no Brasil. O que vai ajudar com o Tratado de Haia, que é a Convenção de Haia de 5 de outubro de 1961, que o Brasil agora é país signatário, é o fato, ele precisará unicamente de um reconhecimento de firma, que é o notário, e o apostilamento da Convenção de Haia daquele país, certo? Que ele seja membro também da Convenção de Haia. Porque se o aluno estudou em um país que não faz parte, não é signatário da Convenção de Haia, ele vai ficar com a parte mais complicada do processo. Então, o apostilamento, a notaria, é uma forma de desburocratização do sistema. Então, facilita muito. E também o aluno vai gastar muito menos, ok? Para se usar o título estrangeiro no Brasil, precisa se revalidar. Ou seja, a pessoa fez um mestrado lá fora e ela quer utilizar o título de mestre. Ela só pode usar o título de mestre se ela revalidar o diploma dela. Está errado. O nosso Código Civil deixa claro dizendo o seguinte, que o patrimônio cultural, que é aquilo que você adquire, é direito intransferível e irrevogável, certo? E que você pode utilizar isso. Você poderá utilizar isso. Se o seu órgão irá aceitar ou não aceitar, independente disso, você é mestre e é doutor, você tem a titulação, certo? E isso ninguém pode lhe tirar, porque o título é propriedade cultural do cidadão, direito intransferível e irrevogável. E o título não precisa ser revalidado para que você ministre workshops, palestras, escreva, certo? Seja admitido como professor, porque para fins acadêmicos não precisa revalidação do diploma. Para fins empresariais, você ser dono de um instituto, de uma faculdade ou qualquer coisa do tipo, você também não precisa revalidar o seu diploma. E até mesmo para ser aceito por uma multinacional, eles não vão pedir para que você revalide o seu diploma. A revalidação de diploma só vai ser exigida para você em 2 casos.
No caso que você preste um concurso público, esteja explicitamente escrito isso no edital, ou no caso de que você tenha entrado em um determinado órgão e que esse órgão tem um regimento interno exigindo a revalidação do seu diploma, certo? A grande questão é que existem vários órgãos que não estão exigindo isso, como nós podemos constatar no Brasil inteiro. E também é comum uma universidade estrangeira fazer um convênio com um órgão específico e esse órgão aceitar os diplomas daquela universidade. Isso é possível e é plenamente legal. Você revalidando ou não o seu diploma, você poderá enriquecer o seu currículo, certo? E é fato que, querendo ou não, vai encher os olhos de quem lê o teu currículo, isso é óbvio, né? Porque você, querendo ou não, teve uma experiência em uma universidade em um outro país, ok? Um outro mito. Posso cursar em uma universidade parceira de um instituto que diz que o diploma já vem revalidado? Isso não existe. O processo de revalidação, ele funciona separadamente ao processo de diplomação. O instituto, às vezes, tem parceria com uma universidade, às vezes a universidade não entrega diploma, certo? Ou entrega como se a pessoa tivesse estudado lá e ela nunca estudou lá. Gente, para pensar, cuidado, não cai em furada, tá certo? O processo de revalidação de diplomas, ele é um só e ele funciona dentro dos parâmetros que eu tenho dito para você desde o início. Primeiro você conclui a diplomação do seu curso, depois você busca a revalidação do seu diploma. Quem disser para você, quando você cursar no estrangeiro ele já vem revalidado, está mentindo para você, mas tem gente que gosta de ser enganado. Então, o que a gente pode fazer, ok? E se você souber de alguém que está fazendo isso, denuncie, certo? Denuncie ao Ministério Público, denuncie à Polícia Federal, denuncie aos órgãos competentes. Outro mito: um diploma, se não for revalidado no Brasil, não vale para nada no Brasil. Isso é mentira, eu já deixei claro isso. O diploma não revalidado servirá para rechear o seu currículo, certo? Ele vai servir para prova de títulos, ele vai servir também para docência, para fins acadêmicos, servir para empresas multinacionais e até promoção salarial nessas empresas. Só haverá dois casos. A situação irá te obrigar a revalidar o seu diploma. Caso o candidato preste um concurso público e que no edital esteja especificado o mestrado que você cursou ou o doutorado tem que ser recomendado pela CAPES ou revalidado por universidade brasileira, ou caso você entregue a sua documentação em um determinado órgão e lá exija a questão da revalidação do diploma dentro do regimento interno daquele órgão, ok? Em suma, eu acredito que isso esclareceu muitas dúvidas. Meu muito obrigado, continue com a gente, porque a gente vai te entregar a informação certa. Nós não estamos aqui para mentir ou dizer aquilo que você quer ouvir. Nós vamos dizer a verdade, mesmo que doa em você. Meu muito obrigado.